Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos chegando no finalzinho da nossa revista. Estudaremos no próximo domingo a 10ª lição, que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Desde já, quero vos alertar que nós não falaremos da mordomia cristã como um todo, mas falaremos principalmente da mordomia dos bens materiais, ou, sendo mais focado, falaremos sobre as contribuições através dos dízimos e das ofertas. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nesse canal e eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais um professor, com mais um aluno, e assim nós estaremos cada vez mais motivados a continuar o nosso trabalho. Oro a Deus pela tua vida e iremos orar agora para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste momento para transmitir a teus filhos esta aula. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que eles possam aproveitar bem esse conteúdo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula. Vamos começar pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Gênesis, ou no livro do Gênesis, do princípio de todas as coisas, capítulo número 14, versículo 20, e diz assim: E deu-lhe o dízimo de tudo. Mas para entendermos melhor este versículo, foi colocado o nome da pessoa, Abraão, que ainda neste momento se chamava Abrão. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Entenderemos este versículo quando lermos a leitura bíblica em classe. Vamos à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo, ou seja, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, expor os equívocos do evangelho da barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, ou seja, está debaixo de um ataque severo de alguns homens que se dizem conhecedor da palavra de Deus, na verdade, estão deturpando o ensinamento bíblico acerca do dízimo. E por último, terceiro e último objetivo, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. Vamos usar o método já conhecido daqueles que nos acompanham. Vamos olhar toda a lição e vamos assim comentar, acrescentar aquilo que acharmos necessário. Às vezes fazemos até algumas correções, muito poucas que nós encontramos às vezes na revista, mas é importante para uma melhor compreensão da aula. Vamos então à nossa introdução. Nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos
Isso tem feito com que essa seja maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Prosseguindo, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. É claro, como já dissemos, o foco principal está sobre a mordomia dos bens materiais, ou, mais especificamente, a mordomia dos dízimos e das ofertas, ou seja, como nós devemos tratar este assunto olhando para a palavra de Deus e o que está acontecendo ao nosso redor e tomando um posicionamento diante dos ataques que estão vindo contra a Igreja do Senhor através deste desvio de interpretação bíblica. Ainda temos mais uma tela nesta introdução que diz o seguinte: por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha, ou seja, troca. Eu dou e Deus me dá. Se eu não dou nada para Deus, Deus também não vai me dar nada. Isso significa barganha. E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa lição. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Veremos no exemplo do dízimo entregue por Abraão a Melquisedeque. Ali estava a sua gratidão sendo expressa através daquela oferta. Vamos lá? Prosseguindo ainda na introdução, eu trouxe para você esta tela que é muito importante para deixar bem destacado o seguinte: mordomia cristã. Este assunto não se restringe à administração financeira, ou seja, a mordomia dos bens materiais. Este assunto ele tem outros desdobramentos. Existem outros tipos de mordomia, como a mordomia do corpo, a mordomia da família, a mordomia do tempo, a mordomia do cuidado da terra. E se você quiser se aprofundar, em 2019, no terceiro trimestre, foi estudado sobre a mordomia cristã. Você pode buscar, quem sabe na sua casa você tem essa revista, e aí você dá uma olhada e você vai ver lá também a mordomia a respeito do dinheiro, de como cuidar das finanças sendo fiel ao Senhor. Então fica esse lembrete para você, caro professor: mordomia cristã é um assunto abrangente e o nosso foco principal nesta aula está sobre os dízimos e as ofertas. Prossigamos. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: conhecendo o evangelho da barganha. Talvez você já tenha presenciado durante a sua vida muitos momentos relacionados àquilo que vamos falar nesta aula. Então não estranhe, não estamos trazendo aqui uma crítica direta, na verdade estamos aqui trazendo o que o comentarista trouxe para nós, mas é importante mostrar o erro em relação ao que está acontecendo em muitas igrejas. Primeiro item do primeiro tópico: dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se tornado numa prática de barganha. E eu preciso ler para você este versículo, segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler para você este versículo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será
tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, há muitos homens que estão ensinando os fiéis a barganhar com Deus. Isto é perigoso. Diz a nossa revista o seguinte: técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Várias são as técnicas, não vamos pronunciar nenhuma aqui mais detalhadamente, porque não queremos que você identifique isso ou associe isso a alguma igreja que assim pratica. Mas o que precisamos mostrar a você nesta aula é que não precisamos de artifícios, não precisamos de iludir os fiéis, não precisamos de usar de técnicas que simplesmente vão fazer com que as pessoas acreditem que vai ser plenamente abençoado e aí começa a doar dos seus bens, relógio, recursos que talvez nem possa abrir mão, como pessoas que têm uma prestação para pagar, mas acredita que Deus vai abençoar ele, e ele, ao invés de cumprir o seu compromisso com a empresa, ele deixa de pagar aquela prestação e assim entrega aquele dinheiro acreditando que Deus vai lhe dar o dobro ou o triplicado, porque ele foi estimulado por um líder religioso a dar o que ele tinha naquele momento da oferta e acreditando que Deus é o Deus que aceita a barganha. Continuando a nossa leitura, temos o seguinte: através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você possui. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, ele deixa de ser Deus. Isso faz com que as pessoas acreditem e sejam envolvidas por este engodo. E muitas pessoas estão decepcionadas. E nós, na semana passada, aprendemos sobre os desigrejados. E muitos dos desigrejados são pessoas que estão decepcionadas com suas igrejas, frustradas com suas igrejas. Dentre os motivos estão as contribuições. A forma como é feita a contribuição tem gerado repercussões negativas para a igreja do Senhor. Vigiemos, pois, e façamos o que a Bíblia diz, e não vamos criar embustes, não vamos criar ilusões na mente das pessoas para que elas possam simplesmente contribuir e esperar que Deus retribua quadruplicado ou 5 vezes, 6 vezes mais. Irmãos, vigiemos, pois. A contribuição da igreja não pode ter o caráter de barganha. Prossigamos. Item número 2 do primeiro tópico: dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Então, se a pessoa não contribui, não colabora, ele pode perder a sua salvação. Ora, amados, vamos ver o que diz o nosso comentarista. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para ser pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Não podemos de modo algum olhar para aquele irmão que porventura não pode dar oferta porque ele está desempregado, porque está passando por uma dificuldade financeira, como alguém que está debaixo de uma maldição. Olha, você está assim, meu irmão, porque você está sob maldição, confessa teu pecado. Irmãos, isso aconteceu com Jó. Jó era fiel, temente a Deus, e ele estava passando pela prova e os seus amigos vieram acusar Jó de pecado.
Ora, meus amados irmãos, não vamos repetir este erro. Vamos amar uns aos outros e entender que Deus age de várias maneiras na vida das pessoas. E nem sempre a bênção vem quando nós estamos aguardando. É preciso afastar estes pensamentos. A salvação é por graça. Não recebemos nada de Deus por méritos. Não. Que é o homem para fazer algo que impressione a Deus? Tudo que recebemos de Deus é por sua infinita graça. Fica até algo contraditório falarmos isso às vezes. Então, quem é abençoado vai ser sempre mais abençoado, porque se ele é abençoado, ele vai aumentar suas contribuições e Deus, então, vai ser obrigado a abençoar ele mais ainda. E aquele que não pode contribuir por algum motivo, ele nunca vai ser abençoado e ele não vai poder ascender na sua vida financeira e ele não vai poder crescer na sua vida profissional porque ele está desprovido de bens. Isso é completamente contrário ao que a Bíblia nos ensina. A salvação, a cura, a libertação, as bênçãos de Deus são resultado da sua infinita graça. Agora, é claro, aquele que contribui de coração, voluntariamente, Deus o abençoará. Isso também é bíblico e nós veremos isso ainda nesta aula. Prossigamos então, vamos para o segundo tópico da nossa lição. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico. O dízimo era uma prática da lei. Ora, muitos estão falando isso, meus amados irmãos. Há muitos e muitos vídeos na internet falando sobre isso. Não deu dízimo, não deu dízimo. Alguns chegam a usar a palavra pague. Ora, nós não pagamos dízimo e também não dizimamos. Dizimar significa matar, destruir. Nós entregamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque não é nosso. Então, há muitos ensinadores pós-modernos, podemos chamar assim, dizendo que não devemos mais contribuir com os dízimos, porque o dízimo era uma prática da lei. Vamos ver o que diz a nossa lição? Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão, ou seja, para não mais cumprir esta determinação bíblica. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Vamos ver onde está o grande erro desta ideia. Vamos lá. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Está em Gênesis, capítulo 14, versículo 17 a 20. Abraão, quando ainda se chamava Abrão, deu o dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei. E eu chamo a atenção do querido professor e aluno para o acréscimo que coloquei nesta tela. Está em negrito na parte de baixo. O dízimo de Abraão foi um dízimo voluntário. Não havia nenhuma lei, nenhuma determinação, nenhuma regra, mas ele voluntariamente deu. Segundo, foi entregue com gratidão. Terceiro, houve o reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque. Ora, para que Abraão, quando ainda se chamava Abrão, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque? Porque o sacerdote vivia da oferta. Então, quando ele faz isso, ele reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. Ora, quando nós entregamos os dízimos na igreja, nós reconhecemos nossos líderes como homens que foram escolhidos por Deus e, portanto, nós temos um compromisso com o sustento desses homens que dedicam suas vidas em prol do Evangelho. Mais um item importante, ele entregou este dízimo após uma guerra. Talvez alguém poderia pensar assim, mas depois de uma guerra, ele pega os despojos, ele podia levar para sua casa, ele podia levar e ficar com ele deveria estar cansado, ele deveria estar exausto, mas, olha que interessante, ele entrega o dízimo após uma guerra. E
entrega o dízimo de tudo. Ou seja, esse dízimo dele foi um dízimo completo. Muitas pessoas, às vezes, não querem nem dar o dízimo. A palavra dízimo significa 10ª parte. E aqui, Abraão deu o dízimo de tudo. Eu conheço pessoas que davam o dízimo até de presentes que ganhavam. Abraão deu o dízimo de tudo. E, por último, a última frase desta tela, Melquisedeque o abençoou. Isto quer dizer que aquele que contribui voluntariamente, com gratidão, reconhecendo o sacerdócio, ele é abençoado por Deus. Então nós temos no primeiro dízimo essas características que nós não podemos deixar de observar. Prossigamos, vamos então continuar a leitura. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo: o amor ao dinheiro. E isso o apóstolo Paulo disse quando escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Isso quer dizer que nós devemos ser convertidos até mesmo no nosso bolso. Temos que ter amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não amar o dinheiro e deixar que as riquezas materiais, as bênçãos materiais, as nossas posses, os nossos bens tomem conta do nosso coração, e isto é até mesmo contrário ao amor cristão. Prossigamos. Diz assim a nossa revista: geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é o ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais disciplinados, ou seja, foram muito mal disciplinadas essas pessoas, ou porque são extremamente apegadas aos seus bens materiais. E eu destaco esta última frase: em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Então, vigiemos, pois, não deixemos que a avareza tome conta do nosso coração e sejamos fiéis a Deus e à sua palavra. Segundo item do segundo tópico, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Isso é algo interessante, meus amados irmãos, porque a voluntariedade está presente nas ofertas. Porém, com a instituição do sacerdócio, e os sacerdotes não receberam terra, apenas 48 cidades na Palestina, eles não cultivavam a terra. Então, eles precisavam viver das ofertas. Ora, a contribuição passou a ser obrigatória porque agora eles tinham sacerdotes à disposição do povo para orar pelo povo, para interceder pelo povo, para oferecer os sacrifícios, para cuidar primeiramente do tabernáculo e depois do templo. Então, havia sim uma frequência dessa contribuição e isso fazia o que nós chamamos de círculo virtuoso, porque tendo o sacerdote no templo, o povo pode então oferecer suas ofertas, e ali ele trabalha no tabernáculo ou no templo para quê? Para que o povo tenha comunhão com Deus. Ora, se naquele tempo não houvesse a contribuição, os sacerdotes não ficariam no templo à disposição dos fiéis. Eles teriam que sair para poder buscar a sua própria subsistência. E então se quebra este círculo virtuoso, porque o sacerdote já não estará no templo e as pessoas então não têm como oferecer a sua oferta. E isso faz com que o povo se afaste cada vez mais de Deus. Então, contribuir no tempo da lei era algo interessante para manter o sacerdote trabalhando para o povo. Em nossos dias, a contribuição tem um caráter semelhante a este e vai um pouco mais além, porque além disso, nós temos as despesas da igreja que precisam ser
cobertas com os dízimos e com as ofertas. Então, amados irmãos, dizer assim, tem que ser voluntário. Sim, ofertas voluntárias aconteceram, eu vou ler um versículo para você, mas a obrigatoriedade surgiu para manter o ofício sacerdotal sempre sendo sustentado pelas ofertas e os sacerdotes sempre intercedendo pelo povo e o povo então tendo a comunhão com seu Deus preservada. Diz mais o nosso comentarista, dessa forma entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando o povo voluntariamente contribui, acontece o que vemos em Êxodo capítulo 36, versículo 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Versículo 7, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Meus amados, quando o povo contribui com voluntariedade, como fez Davi, está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, que ele voluntariamente deu, e os seus oficiais seguiram o seu exemplo e também fizeram uma contribuição voluntária. Todo o povo, então, voluntariamente contribuiu. No tempo da igreja primitiva, a mesma coisa. Em Atos capítulo 2, diz que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, dividiam, repartiam entre eles. Irmãos, quando há voluntariedade, é necessário dizer: basta, não traga mais. Agora, não havendo voluntariedade e havendo necessidade do sustento do ofício sacerdotal e da manutenção do templo, é necessário que seja instituído, que seja não de maneira imposta, obrigatória. Não, é preciso criar estratégias para que esta oferta chegue até os sacerdotes e assim ele possa continuar trabalhando para o reino de Deus. Que Deus abençoe os nossos pastores, que não lhes falte sustento, para que eles possam continuar dedicando as suas vidas integralmente para o reino de Deus. Continuando, quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Olha o que diz na Nova Almeida Atualizada. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele o usou? Como haveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, o que seria dos nossos pastores se tivesse que esperar o Senhor tocar no coração do fiel para levar para o templo uma oferta ou entregar o seu dízimo? Nós aprendemos pela palavra de Deus que o dízimo tinha-se uma rotatividade porque eram frutos da terra.
e Deus fazia com que a terra produzisse, então sempre havia novidades na terra. Sempre havendo novidades na terra, sempre haveria dízimos para serem entregues aos sacerdotes. Então, esta ideia de que eu contribuo quando, quanto e como quiser, isto não é bíblico. Precisamos entender que nos nossos dias o sustento da obra do Senhor e dos pastores que dedicam suas vidas para o reino de Deus deve ser de modo sistemático, para que não se desmotive aqueles que trabalham para o Senhor e tenham que procurar outros meios e não possam dedicar as suas vidas integralmente para o reino de Deus. Notem que estamos fazendo questão de dizer pessoas que se dedicam integralmente para o reino de Deus. Porque aquele que não se dedica integralmente, tem condições de trabalhar para sustentar sua família e a si mesmo, deve fazê-lo. O apóstolo Paulo, ele era um missionário, mas ele trabalhava. Ele tinha o ofício de fazer tendas. Ele fazia isso para não ser pesado para as igrejas. Então, se você trabalha e pode exercer a sua atividade ministerial, amém. Mas, quando temos obreiros que se dedicam 100% na obra do Senhor, integralmente, estes devem sim ser sustentados pelas ofertas e pelos dízimos que são trazidos para a casa do Senhor. Terceiro e último tópico da nossa lição, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Vamos lá? Primeiro item do terceiro tópico, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo de número 24, versículo 1. E mais, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, disse o apóstolo Paulo em seu discurso em Atos capítulo 17, versículo 24. E eu trouxe para vocês mais um versículo, Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as riquezas do mundo foram criadas por Deus. Então, pertencem a Deus, porque foi Ele quem criou a prata, o ouro, os minerais preciosos, as pedras preciosas, foram criadas por Deus. Então, Deus, ele é o provedor de todas as coisas. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Moisés disse assim em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força. Olha que interessante. Força para conseguir riquezas. Olha, meu querido irmão, você deve agradecer a Deus que você consegue se levantar todos os dias e consegue trabalhar e voltar para sua casa e no final do mês trazer o sustento para a sua família. Mas sabe quem te dá força? É Deus quem te dá força. É Deus quem te sustenta. É Deus quem fornece para você o ar que você respira e a graça para você sair e voltar para a sua casa alegre, satisfeito por um dia de trabalho. Então, a Ele pertence todas as coisas. Continuando, assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. E o final do versículo diz, e não acrescenta dores. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo, Deus, eu sou grato porque o Senhor me deu força para trabalhar, o Senhor me deu um emprego e muitos estão desempregados. O Senhor tem me dado condições de sustentar a minha família e eu devolvo para Ti esses 10%, esta dízima, para que o templo seja cuidado, para que a obra do Senhor prossiga, para que o devido valor seja dado àqueles que dedicam a sua vida integralmente para o reino de Deus. Segundo item do terceiro tópico, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus.
Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Ou seja, ele é o mordomo. Ele trabalha na despensa. Como José, ele tem nas suas mãos a administração dos bens concedidos por Deus. Continuando, esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. O homem era um administrador do jardim. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores naquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Paulo utiliza duas palavras interessantes, e eu trouxe essas palavras no grego para que você possa aprender um pouco mais a respeito disso. Assim diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, ministros de Cristo é o peretes. O peretes aqui era o escravo marinheiro, era o escravo que vivia em condições precárias e que só restava a ele obedecer ao comando daquele que está guiando aquele navio. Nós somos ministros de Cristo, nós somos escravos de Cristo, ou seja, estamos a serviço do Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda parte nós temos o seguinte: e despenseiros dos mistérios de Deus. Oikonomos é a palavra no grego que temos aí. Oikonomos é de onde vem a palavra economia, que significa o quê? Administrador, significa mordomo. Então nós somos escravos de Cristo, somos ministros de Cristo, mas somos despenseiros dos mistérios de Deus. Somos nós quem administramos os mistérios de Deus na terra. Olha que responsabilidade nós temos. Então, Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, mas Ele nos deu a responsabilidade sobre tudo aquilo que temos recebido dele. E daí a palavra mordomia, e daí a mordomia cristã. Você tem recebido tempo, você tem recebido dinheiro também, você tem recebido um corpo, e tudo aquilo que você recebeu de Deus, você há de dar contas, porque você é um despenseiro dos mistérios de Deus. Amém. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. E diz mais, ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. O comentarista faz questão de destacar o seguinte: a avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, amados, não seja avarento. Hoje utiliza-se muito a palavra desapegue-se. Então, desapegue-se dos bens materiais, desapegue-se do valor que porventura você está retendo do dízimo do Senhor. Seja fiel ao Senhor e Deus certamente Ele vai te abençoar. Eu não posso te dizer, Deus vai te abençoar em dobro, triplo, quadruplicado. Não, Deus vai te abençoar, porque Melquisedeque abençoou Abraão. E diz lá em Hebreus que o menor é abençoado pelo maior. Então, o Deus que cuida de você, Ele irá te abençoar. Não com barganha, mas sim pela sua fidelidade a Ele. Amém? Vamos à nossa conclusão? Diz assim a nossa conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia, e eu boto entre parênteses, dos bens materiais, ou dos recursos que nós recebemos, no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus.
Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutáveis, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém! Eu te convido para a 11ª aula do 3º trimestre, quando estaremos estudando sobre a sutileza das mídias sociais. Conto com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno, e assim eu quero terminar esta aula agradecendo a Deus por esta oportunidade rica. Continue orando por nós e que você tenha uma ótima aula no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço para você, para toda a sua família e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.